aqui, ó, tomando minha água, um cristal azul e boldo. O cristal azul é pra ver se abre o meu laríngeo, né? E o boldo é pra abrir o coronário, pra eu canalizar os pensamentos aqui da minha equipe de yoga e falar com vocês. Bom, vamos lá então. Primeiramente, boa noite. Namastê. Eu não sei se vai entrar muita gente, mas eu acho que eu vou desativar os comentários agora, para não ficar subindo. Se vocês tiverem pergunta, eu vou acabar me perdendo. Então eu vou desativar agora, aí quando eu estiver terminando eu ativo, aí vocês colocam as perguntas que vocês quiserem, e aí eu vou respondendo, fica mais fácil. Do que se eu parar no meio da picada assim, vou ficar meio doida, tá? Então eu vou desativar agora os comentários, e aí quando tiver no final eu ativo de novo pra vocês perguntarem se vocês quiserem, ok? Então vamos lá. Namastê, primeiramente boa noite a todos, gratidão pela presença. E para quem não me conhece, o meu nome é Raíssa, eu sou professora de yoga e eu vim falar um pouquinho de yoga para vocês. Mas eu não vejo sentido de eu começar a falar sem explicar um pouco como foi a minha trajetória dentro do yoga. E foi assim, bem bizarra. Então eu sou de Limeira, nasci em Limeira, morei a maior parte do tempo em Botucatu e vim para Prudente para cursar fisioterapia na Unesp, que eu me formei. E quando eu estava na especialização, eu já dava aula de pilates, né? Passei 6 anos dando aula de pilates. E eu estava lendo um livro que minha avó tinha me emprestado, que chamava Em Busca do Eu. E nesse livro tinha uma moça que ela falava que ela fazia yoga, que o yoga tinha mudado a vida dela, e etc e tal. E eu pensei, falei, cara, o que esse diacho desse yoga que faz esse rebuliço todo? E aí eu fui atrás do yoga, pra saber o que era yoga. Aí digitei lá, né, naquele buscador famoso que a gente conhece, e procurando no YouTube vídeos e informações, baixei alguns aplicativos e comecei a fazer pelo aplicativo. E pelo aplicativo era meio semelhante com o Pilates. E o Pilates, ele é uma atividade física que ele nasceu de muitas outras, né? Foi uma junção de muitas outras, e dentre elas tinha o yoga. Então, realmente, alguns exercícios do Pilates lembram algumas posturas de yoga. E na época eu não sabia nada daquilo, não sabia nem o que eu tava fazendo. Falei, deve ser assim, não sabia respirar, não sabia nada, e comecei a fazer pelo aplicativo. Por acaso ou não, uma semana depois, a minha ex-chefe, da onde eu dava aula de Pilates, ela mandou mensagem, ela falou assim, Rai, o professor de yoga vai sair de férias e tem como você vir cobrir ele? Eu falei, cara, não é possível. Eu vi um negócio a semana passada de yoga e agora ela me chama pra substituir o professor de yoga. Eu falei, nossa, lógico que eu quero, né? Mas como? Eu falei, eu não faço ideia do que é yoga. Nunca tô fazendo os aplicativos aqui, eu não sei nem se tá certo. E ela falou assim, não, fica tranquila que você vai começar a vir aqui a partir do mês que vem. A gente tava em outubro na época. E na semana seguinte, já era novembro. E ela falou assim, você vai começar a vir todo dia na aula dele. E ele vai te ensinar a montar uma aula de yoga. E aí, pra você substituir ele durante as férias, ele vai te ensinar o que ele sabe. Eu falei, ótimo, perfeito. Peguei, cheguei lá na aula de yoga. Cara, era um grupo de senhoras. A aula era de Power Yoga, com o professor Gustavo. E eu tomei um cacete daquelas velhas. Eu tomei um cacete. Assim, eu passei vergonha, assim, gostoso. Mas gostoso mesmo. Eu passei vergonha aquele dia. Porque eu não conseguia fazer quase nada. Eu não conseguia manter na postura. Eu não sabia
respirar, ativar a banda, que é isso? Eu fiquei doida. Eu lembro que, nossa, eu ficava vermelha, porque as senhoras, elas tinham mais ou menos entre 60 e 70 anos, mas era assim, belezinha, as senhoras arrasavam no yoga. E eu tava ali de primeira vez, sabe, penando. Mas enfim, eu já trabalhava com Pilates, né, há muito tempo, então eu não demorei muito pra pegar. Em questão de uma semana, assim, eu já tinha me adaptado com os asanas e tudo mais. E daí eu lembro que com 2 semanas de prática, eu ia ficar menstruada. E a minha vida inteira, desde quando eu menstruei a primeira vez até aquele mês anterior, eu tinha uma cólica muito forte, era uma cólica absurda, que assim, era Buscopan, bolsa de água quente, posição fetal o dia inteiro de cama. E eu lembro que quando chegou na semana pra eu menstruar, eu não tive cólica. E eu não tive mais cólicas fortes daquele jeito até hoje, né? Então, assim, foi a primeira mudança, assim, que eu senti, foi essa mudança física, onde algo aconteceu, foi talvez uma junção do mental com o físico, que estava desorganizado e não me deu mais cólicas fortes, né? Hoje eu tenho uma cólica normal, né? Raramente eu preciso de remédio. E aí, com 1 mês de prática, né, eu fui notando que os meus pensamentos foram mudando em relação às coisas ao meu redor. Coisas simples, assim, em relação à reciclagem, por exemplo, foi uma coisa assim que eu pensei nos alimentos que eu comia, a forma como eu estava nos lugares, a forma como eu me relacionava com as pessoas. Então eram pensamentos muito pequenos, foram coisas muito sutis, mas eu consegui perceber que teve uma diferença. E eu fui me apaixonando cada vez mais pelo yoga. Eu substituí o professor Gustavo e logo eu acabei minha especialização na época. E aí eu voltei para Limeira em 2016. E lá eu comecei a trabalhar com Pilates e falei que eu já tinha dado aula de yoga. Minha chefe perguntou se eu tinha interesse de fazer o curso de yoga. Eu falei que com certeza. Ela falou assim, então pode começar a dar aula de yoga também. E aí eu passei o ano inteiro dando aula de yoga. E eu fui me formar em yoga em outubro de 2016, num intensivo que eu fiz com a Camila Reis lá em Caraíva, na Bahia. Então foi um curso de 21 dias, que assim, mudou muita coisa. Foi um curso assim super válido e foi incrível, sabe? Tá em contato com a prática, com um pouco de teoria, mas a vivência em si, né? O viver em yoga. E aí eu lembro que no finalzinho de 2016 eu me mudei para São Paulo, não queria ter mudado, deu um tropé da pega, e eu sei que eu voltei em fevereiro para Limeira. Eu fui em dezembro, finalzinho de novembro, voltei em fevereiro, eu tava desempregada, eu tava endividada, eu só chorava. E eu tava quase tomando um remédio pra depressão, assim, que eu não sabia mais o que eu fazia da minha vida. Porque até então eu dava aulas, mas eu não tinha costume de praticar sozinha, né? E aí eu lembro que eu tinha feito curso, e no meu curso a minha professora, a Camila Reis, ela disse que ela passou por um período muito difícil da vida dela. E que nesse período ela só estendia o mat no chão e sentava e às vezes só chorava. Né? Mas ela dizia que a gente tinha que praticar pelo menos 20 minutos por dia. Não interessa o que você ia fazer em cima do mat, mas era pra você estender o mat e subir em cima dele. E aí eu falei, não, eu não vou tomar remédio. E foi quando eu comecei a praticar. Eu comecei a acordar cedo, comecei a estender o mat, e às vezes nos primeiros dias eu não fazia nada, eu só conseguia chorar. Mas com uma semana, com um mês, eu fui me reerguendo, eu montei minha turma de yoga lá em Limeira, retomei alguns alunos, comecei a dar aula particular.
E aí as coisas foram andando e foram dando certo, graças a Deus, e hoje eu tô aqui. Então, assim, o yoga, ele não só é uma prática que eu me apaixonei, que eu me dedico, mas o yoga também mudou a minha vida, mudou muitas coisas, muita forma de pensar também. E é por isso que eu achei interessante também compartilhar com vocês, porque às vezes vocês começam e é tão difícil no começo pra gente, a gente não entende direito, é respirar, é mexer, é meditar. O que é meditar? A cabeça não para, que isso, gente? Então, assim, não é fácil pra ninguém, a gente tá todo mundo no mesmo barco. A diferença é que eu estudei um pouquinho mais sobre isso do que vocês, essa é a única diferença. E então vamos falar de yoga. E o que é esse dito cujo desse yoga, né? Então, o yoga, na sua tradução em sânscrito, dizem que yoga é união, é comunhão, né? Quando você junta corpo, mente e alma ao divino, né? Ao Criador, a Deus, a força maior, ao que você chame. Então, o yoga é estar nessa harmonia geral, harmonia interna, onde você tá tão bem por dentro que os fatores externos podem estar caindo no mundo, mas você consegue lidar porque você está em equilíbrio. Então, viver em yoga é esse equilíbrio. E esse famoso estado de samadhi que as pessoas dizem, né? Estado de iluminação, que é essa iluminação, eu vou para as montanhas, vou meditar e chegar no estado de iluminação. E não precisa de tudo isso, né? Quando a gente consegue, quando a gente chega quando a gente está nessa busca de nos encontrar, de olhar para dentro, de olhar para quem a gente é e conseguir detectar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado. Então a gente vai ajeitando aos poucos as coisas e daí a gente consegue entrar nesse estado de equilíbrio, né? Nesse estado de yoga. E no literal, né, como eu disse, yoga é união. Mas eu li bastante literaturas, eu estudo com o professor Jonas Mazetti também, que é um professor de Vedanta que eu gosto muito. E ele disse uma vez que yoga não é união, que yoga é desunião. Né? O yoga é desunião com a pessoa que você não quer ser. Então é como se o yoga ele fizesse um detox, ele tirasse todo o lixo do nosso corpo. Tudo aquilo que a gente não quer ser, a gente consegue tirar através do yoga. Porque quando você começa a praticar, você começa a olhar para dentro, você começa a se ver e você consegue detectar o que precisa ser jogado fora, certo? E assim, não só a prática de asanas, né? Porque asanas é um passo, mas pra frente eu vou falar, só que tem outros passos do yoga que fazem todo esse trabalho, certo? Então, quando a gente pratica yoga, a gente traz uma tranquilidade para a mente, né? Então, o objetivo de uma prática de asanas com pranayamas é a meditação, que é a tranquilidade da mente, é o controle da mente. Não é um silenciar da mente, porque não tem como a gente silenciar a mente, gente. Não existe. Nós somos seres pensantes, nós estamos pensando o tempo todo, até dormindo a gente está pensando. Então, assim, não dá para silenciar a mente, não dá para não pensar em nada. A diferença é que no estado de meditação nós observamos, nós conseguimos sair do papel e observar. É como se a gente estivesse olhando o céu e olhando as nuvens passando. E não se apegar aos pensamentos. Porque na maioria das vezes que a gente começa a pensar, a gente pega o pensamento e vai, não, porque isso. E, cara, a cabeça tá borbulhando. Se você se apegar a uma coisa, você vai com ela. Você vai indo. Aí a mente vai longe. Então, é assim, apesar de todos os pensamentos, você só observa e ao mesmo tempo que você observa, você se faz presente no aqui e no agora. E é isso que a gente
busca com a prática. Vamos ver o que mais eu coloco aqui. Isso aqui já foi. Então, os asanas, eles têm esse propósito de controle da mente. Eles auxiliam muito a controlar a mente e trazer essa disciplina. Os asanas, em conjunto com os pranayamas, que eles têm quando eles se juntam, é como se fosse uma meditação em movimento. Os asanas, eles é como se fosse o jardim de infância do yoga, porque o objetivo não é tanto fazer o asanas, o objetivo na prática é a meditação. Então, assim, conforme vai passando o tempo, a ideia é que sejam feitos menos asanas e logo você já senta e já se volta para dentro e fica em estado meditativo. A ideia é essa. Quando a gente fala, né, de yoga, muitas pessoas pensam, yoga é posturas lindas, yoga é ficar de ponta cabeça, yoga é só meditar, e assim, não é isso, né? Isso é o caminho. E às vezes as pessoas me chamam para fazer lives e para perguntar as coisas. O que eu mais escuto, assim, o que eu mais escutei durante todo esse tempo que eu trabalho com yoga é: e os benefícios do yoga? É porque eu quero praticar yoga porque eu quero melhorar a minha ansiedade. Eu quero praticar yoga porque eu quero melhorar a depressão. Eu quero praticar yoga para dormir melhor. Ajuda? Eu quero ganhar flexibilidade. Praticar yoga ajuda? Mas, nossa, tá tão difícil, eu me sinto, sabe, um turbilhão de coisa. Praticar yoga ajuda? Gente, ajuda. Ajuda muito. Eu posso falar assim, de muitos benefícios que o yoga ajuda. Yoga acalma a mente, sim. Yoga ajuda com ansiedade, ajuda com depressão, ajuda a tonificar o corpo, ajuda a ganhar flexibilidade, ajuda na fisiologia do nosso corpo, ajuda a regular os nossos órgãos, ajuda a regular os nossos sistemas, nosso metabolismo. Energeticamente falando, ele equilibra os centros energéticos do corpo. Cara, yoga, ele ajuda pra muita coisa, mas esse não é o objetivo do yoga. Você não pode, mas não deveria fazer yoga pensando nos objetivos, pensando no benefício que você vai ter com isso, pensando naquilo que você vai alcançar. O Bhagavad Gita, ele traz o Karma Yoga, que é o yoga pela ação, através da ação. Então, tem aquele ditado que fala, né, que quem espera sempre alcança. E, na verdade, não. Quem espera nunca alcança. Alcança quem faz a ação. E ok. Só que a ideia não é alcançar. A ideia é a ação. A ação é o trabalho. Então, a ideia é você colocar a entrega na ação. Então, quando você está praticando um asana, você não pode estar pensando no que aquele asana vai te trazer de benefício. Você tem que estar entregue àquele asana. Você tem que estar presente naquele asana, sentindo cada detalhe daquele asana. Como é que aquele asana está agindo na sua energia? O que você está sentindo quando você faz aquele asana? Está doendo? Tá incomodando? Você tem que respirar. Você está conseguindo respirar e manter a postura? Você está conseguindo se manter no momento presente? Então, essa entrega, a gente não pode ficar focado nos benefícios, né, da onde a gente vai chegar com isso. Porque o yoga não está só no fim, ele está na jornada, entendeu? E essa é a nossa jornada, a jornada de prática de asanas, de prática de pranayamas e de muitas outras coisas, de outros membros que o yoga traz, que também podem auxiliar teoricamente também nos nossos pensamentos, que é o que eu vou falar daqui a pouco também. Então, quando você estiver em cima do seu mat, esquece os benefícios. Você vai ter benefício, mas é consequência. Você não está praticando yoga para ter um benefício. Você está praticando yoga para você se entregar a você mesmo.
se entregar a quem você é. Você conseguir estar ali, sabe, no seu momento. Você tá onde você tem que estar. Você consegue chegar na postura dentro da sua limitação, é a sua jornada, ninguém vai interferir nisso. É a sua evolução pessoal, é o seu dia a dia com você. Então, essa entrega em cima do mat é onde tudo começa. Porque o yoga não tá só ali em cima do tapete. O yoga, ele vai além, ele tá no dia a dia. Então, a entrega começa ali. Mas você chega na sua casa, você tem que estar entregue para fazer a janta para os seus filhos. Você chega no seu trabalho, você tem que estar entregue para você conseguir executar. Se você estiver no seu trabalho só pensando no seu salário que você vai ganhar no final do mês, cara, a vida vira um inferno. Não dá. Entendeu? Não dá. Se você não estiver ali entregue, com amor, com paixão, não faz. Não rola. Entende? Então o yoga, ele traz essa entrega. Começa em cima do mat. Mas os asanas é só a ponta do iceberg. Porque isso é no dia a dia, né? É convivendo com as pessoas, é tendo que fazer 1001 coisas ao longo do dia. Não é fácil pra ninguém. Ninguém é monge, ninguém, sei lá, tem uma vida de herdeiro, vamos dizer assim, que você pode ficar o dia inteiro parado sem fazer nada, só em meditação. Não dá, sabe? Não dá. É muito fácil você ir pra uma montanha e você ficar lá meditando sozinho. Encontrar a busca. Você vai encontrar? Você vai. E depois, quando você voltar? E a relação com as pessoas? E os filhos gritando, e a mãe doente, e é o passarinho piando, o cachorro latindo. Cara, a vida é isso, é esse caos. E é essa entrega que vai começar a equilibrar o interno. Porque se dentro não tiver caos, o caos de fora você ameniza, você harmoniza. Não vai te afetar. Então, essa é a jornada. Essa é a busca. Quando você entra numa aula de yoga, você entra entregue. Entregue para se conectar com você, para se conectar com a sua essência, para você fazer o resgate da sua essência, o resgate de quem você é. Né? A gente é luz e a gente esquece disso. A gente esquece. Entendeu? Então o yoga, ele vai trazer esse olhar para dentro, pra gente fazer esse resgate da essência, esse resgate desse ser de luz que somos, pra gente conseguir equilibrar dentro, iluminar dentro, pra quando fora o mundo estiver caindo, a gente tá bem, a gente consegue olhar e organizar, fazer uma coisa de cada vez, fazer as coisas com presença, com atenção, com foco, tá? Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui. Então, quase acabando já, vou ser rapidinho. Então, os asanas, eles são um membro do yoga. O Patanjali, ele traz para nós 8 membros do yoga. E o Iyengar, ele escreveu um livro muito legal que chama A Árvore do Yoga. E nessa árvore do yoga, ele relaciona esses membros do yoga com uma árvore, né? Nesse caso, a árvore somos nós. Então, é essa árvore do yoga, esses membros que eu vou falar um pouquinho pra vocês. Então, imaginem uma árvore, certo? E eu vou colocar os 8 membros do yoga nela, que são yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyaharas, dhyana, dharana e samadhi. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a árvore. Então, a raiz da árvore são os yamas. Os yamas são como se fossem, como chama? Éticas, né? Conceitos morais e éticos que você tem que ter para com o mundo exterior. Esses são os yamas, né? Vamos dizer assim, um respeito com o mundo à sua volta. Os cascos, o tronco da árvore, perdão, que é, né, aquele suporte, são os niyamas. Os niyamas são autodisciplinas que a gente precisa ter com a gente mesmo. Aí, do tronco, vão sair os galhos. Então,
Tem galho torto, tem galho reto, tem galho pra cima, tem galho pra baixo, tem galho de tudo quanto é jeito. Os galhos são os asanas. Desses três, yama, niyama e asanas, esses três eles estão relacionados com a nossa busca exterior. Aí a gente vai subindo um pouco mais e temos as folhas. As folhas que fazem toda aquela troca de oxigenação da árvore. Então, as folhas, elas são os pranayamas. Depois das folhas, a gente tem o casco da árvore, que é a camada que reveste toda a árvore. Essa camada é pratyahara. Então, pratyahara é a percepção dos sentidos. Pranayama e pratyahara estão relacionados com a nossa busca interior. E aí, dentro da árvore, a gente tem a seiva da árvore. Então, a seiva da árvore é dhyana, é dharana, que é a concentração, o foco, focalização, concentração. É a seiva da árvore. Depois de dharana, a gente tem dhyana, que dhyana são as flores da árvore. Então, quando está tudo integrado, a árvore consegue florescer. As flores são a meditação. E os samadhi são os frutos dessa árvore. Porque quando tudo está bem, quando tudo está equilibrado, aquela árvore consegue dar os frutos, que é o samadhi. E dharana, dhyana e samadhi são a busca da alma. Então, essa é um pouquinho da árvore do yoga, correlacionando, né, os 8 membros do yoga. Então, yoga não é só asana, yoga não é só meditação, yoga não é para você ficar mais forte, yoga não é para você dormir melhor. Yoga não é isso. Yoga tá além, entende? Yoga tá muito além. Tá muito além de tudo. O yoga tá dentro, não tá fora. E quando você estiver bem dentro, tudo isso que você busca vai ser resolvido consequentemente. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês, tá? E eu vou abrir os comentários caso vocês queiram fazer algumas perguntas. Essa árvore do yoga eu já fiz um post, né, pra falar mais ou menos dela, e depois eu vou descrever passo por passo cada membro do yoga. Os posts já estou fazendo, não sei se eu vou só postar ou se eu vou fazer lives falando disso também, ou vídeos curtos. Mas eu acho muito importante vocês saberem disso, porque as pessoas chegam na aula achando que é só aquilo. E não é só aquilo, aquilo é o começo de algo maior. E quanto mais você olha para dentro, mais você consegue resolver as coisas fora. Tá certo? Deixa eu abrir os comentários aqui. E aí, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma outra coisa que eu possa ajudar vocês? Você tem alguma pergunta? Senão eu vou encerrar por hoje, né, gente? Porque tem muita coisa ainda. Isso que eu falei é bem pouco, é só assim, geral, do geral, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido pra vocês isso tudo que eu falei. Que é um pouco também, né, do que eu sinto quando eu pratico, do que eu sinto nesses anos praticando e vivendo e dando aulas. E eu acho bem legal vocês sentirem isso também, vocês conseguirem olhar pro yoga dessa outra forma. Acredito que seja muito importante. Alguma dúvida, meus amores? Olha só, a Camila tá assistindo, sumida da minha aula.
Ai, gratidão, Andresa, eu que agradeço. Gente, se vocês não têm dúvida, então, eu vou encerrar por aqui, tá? E sim, eu vou deixar gravado. Eu vou salvar e vou deixar gravado, tá bom? E durante essa semana, ao longo da semana, eu já vou colocando os posts, né, disso tudo que eu falei aqui hoje, certo? Bom, é isso. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar. E tenham uma ótima noite. E tô com saudade de alguns alunos aí, viu, Camila, sumida? E é isso, gente. Namastê.